Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. O tema de hoje, alcoolismo. Nossa convidada, a doutora Fátima Plain, que é psiquiatra e especialista em dependência química. Doutora Fátima, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigado por ter se deslocado, do seu ambiente de trabalho, que nós estávamos comentando há pouco, que há sempre uma dificuldade, da gente mudar a nossa rotina para vir num programa conosco falando sobre medicina. Nós estamos trazendo o assunto alcoolismo, que é uma droga lícita e que tem uma prevalência muito grande na população mundial, fala em torno de 10% a 14%, e que remonta talvez à droga mais antiga, 6.000 anos antes de Cristo. Quem é alcoólatra? Bom, tem uma maneira de se pensar em quem é alcoólatra, assim, porque, diferente do que as pessoas pensam, o alcoolista não é aquela pessoa que bebe todo dia e que bebe uma certa quantidade. Costuma-se pensar assim, que alcoolista... o alcoolismo se mede pelos problemas que o álcool traz na vida da pessoa. Então, quando começa a apresentar problemas, e mesmo tendo esses problemas, a pessoa reconhecendo que tem esses problemas, ela não consegue parar, isso é um dos critérios para o diagnóstico de alcoolismo. São vários critérios que se tem para fazer o diagnóstico, mas esse é um. Eu tenho problemas porque eu bebo, eu sei que eu tenho problemas, mas eu não consigo parar de beber. E esses problemas podem ser de várias ordens, social, familiar, ou ter um problema orgânico, por exemplo, ter uma hipertensão e o médico aconselhar que esse paciente não beba e mesmo assim ele continua bebendo, porque beber é uma coisa muito importante para ele, mesmo correndo riscos. Na questão do alcoolismo, ele é multifatorial, Sim. Então tem componente genético, componentes ambientais que você estava colocando agora. O que prepondera? Tem assim alguns, foi feito trabalhos em gêmeos idênticos que foram separados depois do nascimento, E criado por um alcoolista e outro criado por um não alcoolista. E nesse trabalho se viu que tanto fazia, o percentual de desenvolvimento do alcoolismo era igual em função da carga genética. Mas só que esse trabalho foi um trabalho, não houve replicação disso. Então tem outros trabalhos que acham assim e que mostraram, por exemplo, que tem a questão da identificação, não só a questão da carga genética, mas também da identificação, com o pai que criou, seja o pai biológico ou mesmo o pai adotivo. Então a carga genética existe, mas não é tudo. Se sabe de gêmeos idênticos, a mesma carga genética, e um desenvolve e outro não. Num trabalho mostrou que os dois desenvolviam, agora foi um trabalho, em outros trabalhos não, um poderia desenvolver e outro não, então não é o mais importante. A carga genética não é o mais importante. O fator ambiental. Fator ambiental, do pessoal que personalidade. Do pessoal que te procura na tua anamnese, o que tu identifica mais? Aqueles que são mais predispostos ao alcoolismo. Bom, o fato assim, do início precoce, por exemplo, do álcool é uma das coisas que leva ao desenvolvimento do alcoolismo. E o que foi assim detectado
que os primeiros contatos, as primeiras experiências do indivíduo com álcool se dá na própria casa e oferecido e facilitado pela própria família. Então são assim, festinhas, Natal, aniversário, que crianças de 15, 14 anos, eu vou tomar uma cervejinha, pai. Não, tá, e o pai já está tomando, já está naquele clima, tá, só hoje, coisa e tal. E aí começa a questão do uso, né, dessa facilitação toda, né. E a indústria também é muito viva, porque começou com essas bebidas ice, geladas, coisa e tal, para gurizar, para pegar a gurizada, né? Com docinho, fraquinho de álcool, e aí começa a coisa, né? Mas a gente costuma dizer que o alcoolismo é uma doença, assim, altamente democrática. Ela acontece em todos os setores, né? Famílias pobres, famílias ricas, enfim, né? Os últimos trabalhos mostram, assim, 12,3% da população se torna alcoolista. Isso mundial? Não, no Brasil. No Brasil. É uma pesquisa do CEBRID, que é o Centro Brasileiro de Informações sobre Dependência. E a questão do clima, por exemplo, nós aqui na região sul temos mais alcoólatras do que o pessoal do Norte e Nordeste? Sim, no sul se tem mais, foi feita por região e no sul tem um índice maior, assim. E o Brasil, ele é o maior produtor de cachaça. Ele produz 1,3, hoje ainda vi, 1,3 bilhões de litros. E quase todo, apenas 1 a 2% é exportado. O resto é tudo consumido internamente, né? Quer dizer, é muito álcool. E ainda por cima, a cachaça não é a bebida mais consumida pelo brasileiro. A bebida mais consumida pelo brasileiro é a cerveja. Então imagine o que se consome de álcool. E uma coisa interessante também que se tem, uma informação assim recente, é que 48% dos brasileiros bebem e 52% são totalmente abstêmios. Então, quer dizer, é menos da metade, mas bebe muito, né? E a gente acha, assim, a hipótese que esse alto índice de abstêmio se deva ao grande crescimento das igrejas metodistas, evangélicas, que faz com que haja esse percentual tão grande de abstêmios no Brasil, né? Mas quem bebe, bebe. Bom, nós vamos para um breve intervalo e depois continuamos conversando sobre alcoolismo com a doutora Fátima Plein.